Mococa, em 2015, se tornou a capital das multas de trânsito. Mais de 3.500 aplicadas pelos agentes de trânsito só de janeiro até junho deste ano. Em contrapartida, no mesmo período, a Polícia Militar aplicou 303. Não é questão de não multar, é questão de também seguir as leis na hora de aplicar a punição. Muitos motoristas em Mococa foram multados em situações consideradas absurdas. A Elaine recebeu essa multa aqui no final do ano passado. A inflação? Transitar pela contramão de direção em via com sinalização sentido único. Ou seja, que o veículo seguia na rua Visconde do Rio Branco, em frente à Biblioteca Municipal, às 9h30 da manhã, na contramão. A notificação virou até piada para a Elaine, porque neste horário ela estava no trabalho. Eu fiquei indignada, porque como que eu vou andar de contramão na rua Visconde do Rio Branco, próxima à biblioteca, sendo que assim, é impossível 9h30 da manhã você andar de contramão naquele pedaço ali, né? Então aí eu fui procurar saber, o número 848 nem existe. E assim, aí a própria prefeitura me deu uma declaração que esse número não existe, esse endereço não consta lá na base de dados deles. Mas ela não é a única que se sente injustiçada. Este empresário recebeu uma multa porque estava em uma velocidade considerada pelo agente alta. Eu fui atuado na rodovia Mococa e Garaí, próximo a uma fazenda, onde a prefeitura estava fazendo um trabalho com os equipamentos. Essa multa veio, eu não tive tempo de recorrer dela porque o correio não me entregou. Consta aqui que não existiu remetente. Então, quer dizer, eu já fui prejudicado pela multa. Em segundo plano, eu fui prejudicado por não conseguir recorrer da multa. Essa multa aconteceu a seguinte alegação do agente de trânsito, que eu não reduzi a velocidade no local determinado onde estava sendo controlado o trânsito por um agente de trânsito ou autoridade com sinais sonoros. Só que ao chegar nessa curva onde estava sendo trabalhada pela prefeitura, o agente de trânsito estava debaixo de uma árvore na sombra, porque o sol estava quente. E só existia um cone no meio da pista onde estava trabalhando o equipamento. Gostaria de saber como que ele mediu que eu não reduzi a velocidade, entendeu? Não está lá a possibilidade dele ver se eu reduzi ou não. Não existia um radar e ele colocou na multa que eu deixei de reduzir perante o agente de trânsito. O agente de trânsito não estava sinalizando devidamente onde ele deveria estar, que era o meio da pista. Como só tinha um cone, numa curva você vai reduzir a velocidade. Nossa equipe conversou com o advogado de Jair Rota, especialista no assunto, que explicou sobre esses casos, onde os motoristas foram multados em situações duvidosas. A lei ela é muito clara, a legislação de trânsito. É quando não houver a possibilidade de parar o veículo, paciência. No caso, vamos ser coerentes. Se ela estava transitando em uma rua de grande movimento na contramão, o agente não apenas deveria ter obrigação, ele tem a obrigação legal, mas ele deveria ter a obrigação moral de parar o trânsito, fazer com que essa condutora pegasse no fluxo certo, conduzir o trânsito e autuá-la. Se ele não fez isso, tem que se apurar um motivo. É o que torna muito estranho. No Brasil, nós temos o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Todos os agentes autuadores de trânsito, eles têm que obedecer essas normas que estão contidas. Então, cabe ao condutor que foi autuado, se ele não concordar com a autuação, ou ele pode ele próprio fazer o recurso, ou ele pode contratar um profissional que faça. Sim. Mas dê uma estudada nesse manual, veja se a multa ela está coerente com o manual, coerente com a legislação. A autuação de trânsito, como qualquer outro ato da administração pública, não pode causar dúbio. Ele tem que ser claro. É o que vem de encontro a esse caso da condutora que diz que foi autuada. A moralidade, no caso do agente, ele deveria ter parado o trânsito, parado o fluxo. Principalmente porque colocava a vida de outras pessoas em risco. Sim, outros condutores, pedestres. Enfim, se ela causou risco, ela deveria ser parada. Então é uma multa um pouco estranha. Sim, uma multa um pouco estranha. Em uma reportagem exibida em outubro deste ano, nós mostramos motoristas indignados também com multas aplicadas em locais onde a sinalização de trânsito está falha. A maioria nas vicinais, o que, segundo o advogado, não poderia acontecer. O Código de Trânsito Brasileiro fala o seguinte: sinalização falha, deficiente, onde não há sinalização, não tem por que haver multas. É o caso típico, por exemplo,
de em esquinas terem apenas a faixa amarela. Tem que ter a sinalização horizontal e vertical. Se a sinalização é falha, não tem como você aplicar uma medida administrativa, um auto de infração, punindo o condutor se o município, ou o Estado, a União, seja quem for a administração, não estiver cumprindo com a sua obrigação. Vamos supor que numa estrada um tanto perigosa, era para ter uma faixa contínua e não tem. Na ausência da sinalização, o motorista que não tem a obrigação, que não sabe como é a estrada, ele vai fazer uma ultrapassagem e acaba por colidir com outro carro e vem a óbito. A sinalização é deficiente? Tem multa? Não, não pode haver a multa. E nisso o município pode ser responsabilizado, que ele tem o dever de sinalizar. A indignação dos motoristas foi tamanha que imagens dos agentes de trânsito começaram a circular pelas redes sociais. Nesta aqui, o agente está sem cinto de segurança. Nesta outra, parado na vaga do deficiente físico. Tem imagem do veículo estacionado no sentido contrário da via, com a viseira aberta e daí por diante. Situação complicada. Nós temos a certeza que Mococa tem ótimos agentes, bem preparados. Pode ter sido uma eventualidade, mas enfim, o agente que é fiscalizador, ele tem o dever de dar o exemplo. É como eu disse anteriormente, os princípios que regem a administração pública, a moralidade. Como que você vai multar alguém se você comete o mesmo erro? Entendeu? Porém, são casos de se analisar, porque pode ter algum motivo, a gente não pode simplesmente apontar o dedo e falar isso. Tem que se analisar algum motivo, deve ter. Quem pode multar? A polícia militar pode multar um agente de trânsito, como ocorreu em administrações anteriores, onde a polícia militar, verificando que a condução do município, o veículo do município não estava com o documento em dia, fez a apreensão e recolheu. Se o polícia militar verificar que o agente de trânsito não está cumprindo com as normas, pode aplicar uma autuação. De acordo com Djair, no caso, os motoristas que se sentirem injustiçados podem procurar a justiça. Chegou a autuação, o condutor que quiser fazer um recurso administrativo, ele pode, uma defesa prévia, encaminhado ao Departamento de Trânsito ou a Ciretran, depende da instância qual for. Sim. Se vier indeferido, tem uma segunda instância chamada Junta Administrativa, a famosa JARE, que o condutor pode recorrer novamente. Caso ele não se sinta satisfeito, caso ele ache que administrativamente ele não obteve o resultado que ele queria, ele pode entrar na justiça, procura um profissional, que o advogado ele vai saber qual a medida exata, qual o procedimento exato que ele pode usar para defender o condutor.